Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por esse tempo precioso que estamos passando na Tua presença, esse momento de meditação, esse momento de aprendizado, esse momento de conhecimento, tá? Daquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, nessa oportunidade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa, tremenda, viva e eficaz. Que a Tua palavra seja como bálsamo, Senhor, nesse momento, nesse tempo maravilhoso na presença de Deus. Queridos, Pai seja convosco. Nós queremos trazer uma palavra ao Teu coração, uma palavra que nós ministramos no nosso culto de missões, do terceiro domingo de janeiro. Foi uma palavra muito abençoada, uma palavra muito forte, falando de missões, tá? A prioridade da igreja, tá? Foi o texto, foi o tema que nós ministramos através da palavra, através do texto sagrado, tá? Missões, a prioridade da igreja. Então eu quero ler o texto com vocês em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Palavras do apóstolo Paulo, a igreja que está localizada em Corinto, a igreja que Paulo fundou na sua viagem missionária. Embora Paulo tenha o direito de viver da pregação do Evangelho, ele não o faz. Em vez disso, ele se sustenta através do seu trabalho, fazendo tendas. Está lá em Atos 18, 3. Ele considera a manutenção de sua independência como sua própria recompensa, pois isso significa que ele pode apresentar gratuitamente o Evangelho, tá? Sem correr o menor risco de abusar do direito de ser sustentado pelos crentes. Amém? Glória a Deus. Essa era a visão, essa era aquilo que Paulo tinha dentro do seu coração, a visão dele, de Deus, com relação à obra missionária, com relação aos trabalhos da obra missionária, do direito que ele tinha, e não fazia obrigação do seu direito, ele não fazia valer o seu direito. Para Paulo, o maior missionário do cristianismo, pregar o Evangelho não era apenas um direito, era uma obrigação imposta por Deus. Portanto, devemos ter essa mesma conscientização missionária. Vejamos a importância da obra missionária nas Escrituras. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ressuscitou vitorioso como o imperador do céu e da terra e disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16,15, Jesus Cristo deu uma ordem imperativa aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas três passagens bíblicas citadas acima e que fazem parte da grande comissão entregue por Jesus aos seus discípulos já são o suficiente para descrever qual a prioridade número 1 do Senhor Jesus Cristo: a evangelização do mundo. A evangelização do mundo é a tarefa suprema da igreja e deve ser a prioridade número 1 da igreja cristã de Cristo na terra.
Mas, mesmo antes da ressurreição, o Senhor Jesus tinha dito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Tá? Já naqueles dias, o Senhor Jesus via a necessidade e a urgência da obra missionária, tanto que numa determinada ocasião, ao olhar para a seara, faltava 4 meses para a ceifa. Entretanto, ele já via os campos brancos para a ceifa. Tá? Havia os campos brancos para a ceifa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e há de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? O Evangelho, as boas novas, a boa notícia, né? A responsabilidade de todo crente, de todo servo de Deus, em transmitir a palavra de Deus para as pessoas, em falar do Evangelho para as pessoas ao nosso redor, aquelas que estão perto, aquelas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, expor a palavra de Deus para as pessoas. Muitas pessoas precisando aí ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas aí carentes de ouvir a palavra de Deus. Aprendemos com a vida de Paulo, a vida de Saulo, que colocou o seu coração, colocou a dedicação, o empenho em alcançar o maior número de pessoas possíveis, de salvar o maior número de pessoas possíveis. Não me envergonho, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me envergonhar. O Evangelho não é para ter vergonha. O Evangelho não é para causar vergonha, é para ser anunciado. Não tenho de que me gloriar, não é para que a gente se glorie, porque a gente está pregando, está falando de Jesus. Me imposta essa obrigação. Paulo tinha obrigação, ele se achava na obrigação de pregar o Evangelho. Por que Paulo se achava na obrigação de pregar o Evangelho? Porque Paulo foi o perseguidor da igreja. Porque Paulo foi um dos responsáveis, por perseguir a igreja. Paulo perseguiu a igreja durante muito tempo. Matava as pessoas, mandava prender, levava preso, tinha autorização. E depois que ele conhece a Jesus, tem um encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente mudada, transformada. Quando ele tem um encontro com Jesus lá em Atos, capítulo 9, a vida dele é mudada, é transformada completamente. E ele sente na obrigação, ele sente no coração essa obrigação de pregar o Evangelho, porque ele foi um perseguidor, ele destruiu vidas, destruiu pessoas. Então Paulo se despoja, Paulo se desprende de tudo que podia prejudicá-lo com relação à pregação do Evangelho. Ele se sente nessa obrigação. Eu fui o perseguidor, eu matei pessoas, destruí família, destruí vidas. E eu agora sou obrigado a ganhar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Não que ele se gloriasse nisso, não. Mas ele se sentia na obrigação. Ele se sentia obrigado realmente por pregar a palavra de Deus,
por ministrar a palavra de Deus. Ele tinha essa obrigação dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro dele. Então, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Tá? Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Queridos, não percamos oportunidades, não percamos tempo com relação a falar de Jesus. O tempo está próximo, o tempo está passando, vidas estão sendo destruídas, sendo levadas para o inferno e não estão percebendo. É tempo, o tempo oportuno é agora de falarmos da palavra de Deus, de comunicarmos da palavra de Deus. O tempo é agora. Deus nos chama, nos é imposta também essa obrigação de falar da palavra de Deus. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, de ter essa responsabilidade, de ter essa mentalidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus quer te usar, Deus quer nos usar. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele colocaria as palavras sobre a nossa boca, que nós não precisaríamos falar, só abrir a boca ele colocaria as palavras na nossa boca. Tá? Posta sobre mim essa obrigação. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos use nesses últimos tempos. Que Deus use os seus ceifeiros, os seus atalaias, os seus missionários aí, espalhados pelos 4 cantos da terra. Que Deus use a cada um de vocês na unção do Espírito Santo, na graça do Senhor Jesus. Que Deus nos inspire a pregar e a anunciar a palavra de Deus. Amém, queridos? Eles sentiram na pele, os discípulos e o próprio Paulo sentiram na pele o que é servir a Jesus, o que é servir a Cristo. Eles sentiram na pele, porque Jesus disse: vocês vão sofrer por causa do meu nome, mas vocês vão ter alegria com isso, vocês vão se alegrar com isso. Eu lembro de Pedro lá em Atos capítulo 3, que faz aquele milagre, aquela cura daquele coxo, juntamente com João, onde o nome do Senhor Jesus levantou aquele coxo, levantou aquele homem enfermo, doente, foi curado pelo nome de Jesus. Pedro e João é levado para a prisão, e aí eles sofreram o castigo, foram açoitados, sofreram por causa do nome de Jesus. E aí, quando eles saem dali, daquela prisão, eles mesmo sofrendo, eles estão alegres, comunicando a palavra de Deus, que isso que Jesus disse que ia acontecer com eles. A mesma coisa aconteceu com Paulo. O que mais sofreu, Paulo mesmo testemunho, o que mais trabalhei, o que mais sofri perseguição, maltratado, humilhado, naufrágio, fingido de morto, pegou dos judeus uma quarentena de açoite menos um. E tudo isso que esses homens, esses missionários passaram, eles sentiam alegria
de servir a Cristo, de servir a Jesus, de sofrer pelo nome de Jesus, de passar a mesma coisa que o seu mestre passou. Eu me lembro que quando eu saía para evangelizar, quando eu voltava muito alegre, eu voltava muito feliz de poder entrar na casa das pessoas e conversar com as pessoas e orar com as pessoas. Eu me sentia muito feliz, eu me sentia muito alegre, eu me sentia muito realizado, né, de poder evangelizar, de poder falar da palavra de Deus. Teve uma vez que nós fomos evangelizar uma família e o marido dela saiu com uma faca para cima de mim, queria me furar, dizendo que a sua esposa não ia para a célula, não ia frequentar a nossa célula, que ela era católica, que ela nasceu católica, ia morrer católica, ela não ia deixar a sua religião. E ele veio com uma faca para cima de mim e do outro rapaz que estava comigo. E nós ficamos orando, pedindo para Deus misericórdia. Aquele homem não chegou a nos ferir, não chegou a nos machucar, mas ficou muito revoltado. Porque é isso que a palavra de Deus fala, as pessoas não suportam ouvir o nome de Jesus. As pessoas não suportam, Satanás não suporta ouvir o nome de Jesus. É isso que nos dá alegria, queridos, que nos dá força. É quando a gente faz o trabalho de Deus e o trabalho dá resultado. Vidas são alcançadas, vidas são libertas, vidas são transformadas pelo poder da palavra de Deus através de Jesus. Não pense que você vai convencer alguém. Não pense que por você falar você vai convencer alguém. Você nunca vai convencer ninguém. Nunca. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de convencer ninguém. Só quem convence é o Espírito Santo. Noé pregou durante 400 anos. Ninguém se converteu. Noé é chamado pregador da justiça. Pregador da justiça, pregou durante 400 anos. Nenhuma alma se converteu. Apenas a sua família. Glória a Deus que a família dele estava lá, né? Glória a Deus que a família de Noé estava lá, presente, salva, dentro da arca, porque quem não quer ouvir a palavra de Deus, quem não quer dar crédito à palavra de Deus, vai ficar do lado de fora da arca, vai ficar de fora, né, da proteção, da bênção de Deus, vai ter sua vida ceifada, infelizmente. Jeremias também pregou para o povo de Israel que viria a um cativeiro, pregou durante 40 anos, ninguém se converteu, até a sua mulher foi embora, o deixou. Jeremias ficou sozinho e pregou durante 40 anos a palavra de Deus. Ninguém se converteu, ninguém deu ouvido ao que o profeta Jeremias pregou durante o seu ministério, avisando o povo que viria a um cativeiro, que eles deveriam se converter, que eles deveriam abandonar os seus pecados, seus erros e voltar para Deus. Ninguém se voltou e a maioria deles foram para o cativeiro na Babilônia. E Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele chora, porque ele lamenta a situação lastimável, né, em que o seu povo ficou. Situação triste. E ele chora na presença de Deus,
em prol do seu povo. É por isso que ele vai escrever o livro de Lamentações. Jeremias chora. Mas realmente, irmão, quem não quer ouvir, quem não quer dar ouvido à palavra de Deus, infelizmente, é assim. Quem não quer dar crédito à palavra de Deus, quem não quer deixar os seus caminhos tortuosos e seguir com Deus, infelizmente, a gente não pode fazer nada. A nossa obrigação é falar da palavra de Deus. A nossa obrigação é ministrar a palavra de Deus. Amém? Nós temos o relato aí de uma missionária que ela veio dos Estados Unidos e veio trabalhar nas tribos indígenas no Brasil. Mais de 20 anos trabalhando, pregando, evangelizando, trabalhando como missionária nas tribos indígenas no nosso Brasil. E essa mulher, ela tem feito assim um trabalho muito abençoado, tem feito um trabalho muito maravilhoso, poderoso, para Deus, para Jesus, na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que Deus possa abençoar todos os missionários de todos os ministérios. A minha oração é para que Deus levante pessoas que enviem as suas contribuições no terceiro domingo para a obra missionária. Que a obra missionária cresça, que mais pessoas sejam alcançadas, mais vidas sejam alcançadas por nossas ofertas, por nossas orações, por nosso envio de contribuição para os nossos missionários. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Me é posta essa obrigação. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar condições, Deus possa suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, e que possamos ser um participante da sua obra através da obra missionária. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, neste momento, em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Fica com Deus. Um dia abençoado para você e sua família, no nome de Jesus. Amém? Shalom. Fica com Deus.